Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida. Confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Olá, meus irmãos, graça e paz. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez nesse culto. Espero encontrá-los bem, que a sua família esteja bem, que todos vocês possam estar desfrutando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, ao iniciar o nosso culto, quero convidar vocês a fazer uma leitura do Salmo de número 64. Podem estar abrindo ou acessando aí na sua casa. Vou aguardar alguns segundos para você poder abrir ou acessar, para estarmos juntos fazendo essa leitura. Ouve a minha voz, ó Deus, na minha oração. Preserva minha vida do medo do inimigo. Esconde-me no conselho secreto dos perversos, da insurreição dos trabalhadores da iniquidade, que afiam a sua língua com uma espada e curvam seus arcos para atirar suas flechas, até porque palavras amargas. Que eles possam atirar em secreto no perfeito, repentinamente atiram nele e não temem. Eles se encorajam em uma questão maligna, tratam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Eles vasculham iniquidades, realizam buscas diligentes, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará neles como uma flecha repentinamente, e eles serão feridos. Assim eles farão sua própria língua cair sobre si mesmos, todos os que vierem fugirão. Todos os homens temerão e declararão a obra de Deus, pois eles considerarão sabiamente o seu feito. Os justos, felizes no Senhor, e confiaram nele, e todos os retos de coração glorificarão. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela tua graça, tua misericórdia, por ser um Pai de amor que está presente em nosso meio, Pai. Muito obrigado por nos proteger, por estar conosco, por nos guiar, por nos orientar, por nos mostrar o caminho certo a seguir. Neste dia, quero te pedir que o Senhor esteja nos abençoando, esteja abençoando cada um aí na sua casa, e seus familiares também, esteja nos protegendo de todo o mal, de todo o vírus, de toda obra do maligno que tenta contra nossas vidas. Que o Senhor possa ser glorificado todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor possa ser adorado todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, no dia de hoje eu quero falar sobre a nossa escravidão. A Bíblia nos fala que nós fomos libertos, nós éramos escravos do pecado, mas porém essa escravidão ela não terminou. Outrora nós somos libertos do pecado, deixamos o senhorio do pecado para sermos agora servos da justiça, servos de Deus. Saímos do reino do pecado e fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia
em Romanos capítulo 6, a partir do verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertos do pecado, tomastes servos de justiça. Eu falo segundo a maneira do que os homens, por causa da fraqueza de vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai-vos agora vossos membros para que servissem à justiça para a santificação. Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça. E que os frutos tinham então das coisas de que agora vós envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com o nosso Jesus, Cristo nosso Senhor. Amém? Somos escravos da justiça. Isso é importante perceber, notar, mas não tenha isso como uma coisa ruim. Os homens, antes de ser escravos da justiça, nós éramos escravos do pecado, porque o pecado ele provém das regiões das trevas. Não há nada de bom no pecado. E essas regiões são representadas no mundo pelas agências do próprio Satanás. E fica assim estabelecido no mundo um próprio reino, um próprio mundo de trevas. A liberdade das restrições, o ódio à lei divina, o caráter praticante do mal, é que caracterizam esse reino odioso, esse reino do Satanás. E os homens acabam se tornando súditos desse pecado, da prática de pecado. Ora, por acaso o Senhor Jesus não veio a esse mundo para libertar os homens desse reino do diabo? Sim. Os antigos sistemas morais reconheciam que o homem está essencialmente escravo do pecado, ao orgulho, à concupiscência, pelo poder por muitas formas, de muitas maneiras degradantes, o homem está preso. O Evangelho nos explica isso em termos claríssimos. A doutrina é notoriamente clara: todo indivíduo é um escravo. Mas cada indivíduo tem a capacidade de escolher de quem ele quer ser escravo, visto que somos chamados para alterar a nossa lealdade. Deve ser verdade que temos a capacidade de fazer isso. E também que na cruz foi oferecido tudo para tornar o homem capaz de obedecer ao Evangelho. Se obedecemos de coração, isto é, o homem interior, do homem essencial, do fundo da nossa alma, se obedecermos, temos a capacidade de alterar a nossa lealdade, de mudar isso. A obediência, ela se origina da fé. E a fé é um dos atributos da nossa alma. Eu não quero um conhecimento apenas mental. Os poderes regeneradores do Espírito capacitam o homem a obedecer desde a sua alma. É uma verdade universal que reconhecido que o fato do princípio do pecado, ou seja, das ações erradas e pecaminosas, quando elas se tornam um hábito, sem se importar se estamos com aquilo que estamos fazendo, estamos presos ao pecado. E os criminologistas reconhecem o quanto é difícil reformar alguém que esteja preso no pecado, alguém que passou e cometeu inúmeros crimes. Quando ele é preso, ele é solto, ele volta a cometer inúmeros crimes. É muito difícil reformar uma pessoa dessa forma. Porém, o sentido das palavras desse trecho que acabamos de ler é muito mais profundo do que essas pequenas considerações que fizemos até agora. Paulo diz que se aplica universalmente
porque todos os homens pecaram. Isso é uma verdade universal. Nem que sejam em pequena parte, nós reconhecemos quão dura é essa servidão do pecado, o quão mal o pecado é em nossas vidas. Essa miserável servidão, essa miserável vida de estar preso ao pecado, ela é pintada em todo o livro de Romanos, especificamente no capítulo 7, se você quiser acompanhar depois. Nesse capítulo, Paulo descreve a luta da alma que deseja ser livre e a vitória também sobre o pecado. O apóstolo Paulo nos ensina que nessa epístola que a vitória é possível, apesar de extraordinária, e ainda sem dúvida poucos sejam aqueles que queiram andar por essa estrada. Haverá muitos pretendentes, muitos experimentadores, muitos imitadores deste caminho. Portanto, quero começar as reflexões de hoje falando da graça que nos liberta, da graça libertadora que é encontrada no sacrifício de Cristo na cruz. Estaria aqui em foco a doutrina específica da graça, que é ensinada por Paulo, e ela traz um contraste muito forte com o legalismo, com a época da lei, contra o que vinham combatendo em toda essa epístola de Romanos. Até esse ponto, é necessário fazer essa interpretação, em vista do rumo que os argumentos de Paulo nos levam. Paulo forneceu aos crentes ensinamento específico acerca do sentido de justificação pela fé, acerca do sistema divino de graça e acerca de como funciona a economia divina. E os crentes tinham dado ouvido ao seu ensino, prestavam atenção e tinham aprendido com Paulo e tinham aceito. E por causa disso, o apóstolo Paulo aqui agradecia ao Senhor. Essa doutrina de instrução, ela apresenta diante dos olhos do crente um elevado ideal de justiça, que não são produzidas por efeitos ou preceitos legais, e eram a direção desse ideal que aqueles seguidores de Cristo tinham sido pressionados. É bem possível que isso faça parte daquilo que Paulo queria dizer, porquanto ele fala de uma instrução a uma vida vitoriosa. E foi justamente por essa aplicação dessa doutrina da graça e de sua conscientização sobre a vida diária do crente é que Paulo se sentia grato a Deus, pois de fato havia alguns crentes que estavam atingindo esse ideal cristão, tendo modificado eficazmente a sua vida e a sua lealdade ao Senhor. Tinham mudado a sua lealdade ao pecado e passaram a destinar a sua lealdade ao Senhor da justiça. Paulo dá prosseguimento à sua demonstração e ele fala que viver sobre o sistema da graça gratuita e não debaixo da lei, ao contrário, não leva uma vida de pecado. Os legalistas que se opunham a Paulo, aqueles que acreditavam ainda na eficácia e na força da lei, não davam atenção aos aos fatores importantes que Paulo propunha nesse ensino. Estar livre da lei é ter recebido uma nova lei interior no seu íntimo, que não é legalista, mas uma lei que provinha e era proveniente do Espírito Santo. Porquanto não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, a vez de pecar mais, de forma alguma, diz o apóstolo Paulo. A lei está no meu coração, e quando eu tenho essa lei no meu coração, a lei da graça, a lei da justiça, eu quero cada vez caminhar melhor, eu quero cada vez mais caminhar em direção à santidade, nesse processo de cada vez estar mais limpo. Eu alterei a minha servidão do pecado, e passo agora a ser servo de Cristo, o nosso Senhor. Uma grande controvérsia gira em torno da expressão liberto do pecado. Alguns dizem que essa expressão tem um sentido relativo, como se elas significassem apenas que a pessoa que está dentro do sistema da graça tem uma vida vitoriosa e dentro dessa vida vitoriosa há uma erradicação total do princípio do pecado, em sentido literal. Outros pensam que essa santificação é uma possibilidade nessa vida terrena. Isso se verificaria mediante a total erradicação do princípio do pecado na vida do crente.
Mas, meus irmãos, não existe tal coisa. Como a perfeição impecável dessa vida terrena para os homens ordinários, mas a vitória sobre o pecado é possível, seja como for. Eu continuarei nessa vida pecando, mas cada pecado que eu cometer, eu devo me arrepender por ele, não me tornando escravo dele, fazendo com que a minha vontade seja a vontade de Deus para a minha vida, não mais caminhando de acordo com a minha própria vontade, mas seguindo lealmente a vontade de Deus para a minha vida. Não existem páginas mais negras de iniquidades e abominações em toda a história do que ocorria no Império Romano. E daquele estado horrendamente pecaminoso, Deus havia libertado aqueles crentes. O pecado daquele povo não se limitavam aos que apenas envolviam paixões ou sexo ou perversões do uso do corpo, mas também levavam outros desvios de servidão do pecado em sentido mais generalizado. Mas eles foram também chamados para ter atos de justiça e alicerçados sobre uma alma convertida, levando ao processo da santificação. E com todos nós isso aconteceu também. O pecado leva à morte e a justiça nos leva à vida. Quando não conhecíamos o pecado, quando não conhecíamos a verdade, estávamos isentos em relação à justiça. Estávamos mortos para ela através do pecado. Simplesmente não poderíamos estar servindo dois senhores. Tanto o pecado como a justiça são senhores exigentes e requerem servidão total de seus seguidores. Nenhum pode prestar um bom serviço a ambos. Em outras palavras, não há meio termo. O que o apóstolo quer dizer é exatamente isso: que o indivíduo tem que servir a um ou a outro, não podendo servir a esses dois senhores. Neste caso, como a justiça se refere a um novo padrão ou um novo ensino, a um novo sistema superior, porém, de trás desse significado devemos incluir a própria retidão a Deus como grande padrão de conduta, porque é isso que ele exige dos homens: sermos retos, termos um padrão elevadíssimo. As exigências da própria doutrina, da própria justiça de Deus devem ser cumpridas. O que realmente mostra que o novo Senhor começou a dominar em um novo sistema. A Deus e ao seu sistema é o que os crentes devem servir. Todavia, enquanto os homens estiverem escravos do pecado, esse novo padrão, esse novo sistema e esse padrão de conduta não terá autoridade alguma sobre eles. Esses homens pertencerão ao reino das trevas e é Satanás quem domina sobre esse reino. Essa liberdade é a liberdade da carne e nos isenta completamente da obediência a Deus, nos torna escravos do pecado. Essas duas servidões são incompatíveis entre si, já que não podemos servir as riquezas de Deus e também não podemos servir a Cristo ou a Satanás ao mesmo tempo. Precisamos ser santos ou pecadores, servos de Deus ou escravos do diabo. A incompatibilidade entre os dois servos é frisada ainda com outra ilustração. Dessa vez fica elucidado pelos dois tipos diferentes de frutos ou resultados. A pergunta pertinente e incisiva é: que resultado tivestes? Que resultado você tem tido? Essa pergunta aparece no começo do versículo 21 e é dirigida a todos quando se deixam arrastar pela libertinagem, como se essas ações tivessem valor, lhes dessem satisfação, gozo, prazer ou liberdade, que esses frutos reais oferecem uma vida assim entregue ao pecado. Que fruto real isso pode trazer? A palavra fruto se refere ao sentido figurado de quando nos queremos referir a algum resultado, ficando subentendido que a durabilidade e a permanência, ou seja, as ações cujo resultado é permanentemente bom.
Na verdade, qual é o resultado de uma vida entregue ao pecado? O pecado praticado oferece apenas consequências vergonhosas, pensamentos e avaliações negativas. Além disso, como o apóstolo Paulo registra nesse texto, o pecado resulta em morte, tanto física quanto espiritual. O que nenhum homem realmente deseja é morrer. Portanto, tudo que parecia ter muito valor quando se leva uma vida dessa forma é transformado em cinzas. Não vale a pena. O pior de tudo é que leva o indivíduo à morte, o estado espiritual da perdição. O pecado tem sua própria forma de retribuição temporal, o senso de remorso, a destruição do corpo e até com frequência a morte física. O senso de remorso e a vergonha é o sentimento mais agudo que aparece à proporção em que o homem vem se tornando mais parecido com Cristo. Cada vez mais que nos assemelhamos a Cristo, estamos mais envergonhados da nossa vida pecaminosa. Além disso, o pecado requer uma energia total do ser humano, não permitindo que o indivíduo busque realidades mais elevadas, que tenham algum valor real. Um homem, até mesmo nesse aspecto físico e terreno, pode perder ou perverter sua missão em face da terra, quanto mais perder a sua missão em face de Deus. É isso que se estabelece a atrofia das qualidades mais excelentes, bem como a desintegração da personalidade, conforme essa qualidade seria encontrada no homem, o qual foi criado por Deus, a fim de exibir a mesma imagem que Deus. É importante perceber que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas esse pecado, o pecado deformou a nossa imagem e semelhança de Deus. Portanto, hoje, a nossa caminhada em santidade é para retomar essa imagem e semelhança e estar cada vez mais parecidos com Cristo, que veio a essa terra e nos mostrou como deveríamos caminhar. Outro aspecto desse texto que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o dom gratuito de Deus. Liberdade verdadeira, servidão verdadeira, fruto verdadeiro, vida verdadeira. Estes são os grandes temas do verso 22, o que produz tão vívido contraste com o versículo anterior. O perdão dos pecados, a liberdade espiritual que resulta disso, são frisados nesse verso. Ora, não existem perdão de pecados sem o abandono do pecado e o verdadeiro arrependimento. E este verdadeiro arrependimento consiste justamente em abandonar o pecado e a reversão do curso da vida, em que a vida pecaminosa é deixada para trás, decisivamente para trás. E esse é o significado de conversão, de convergir. Estávamos indo por um caminho, em determinado momento nós convergimos e passamos a trilhar por outro caminho. Quando o pecado é repetido por muitas vezes, nota-se que não houve arrependimento. O pecado paga os seus escravos castigando-os. No entanto, o que Paulo fala é que o salário do pecado é a morte. É a morte que é posta à disponibilidade dos que a merecem. É a destruição do bem-estar da alma. No entanto, Cristo veio e o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é aqui referida como um dom, a fim de fazer um contraste com o salário do pecado. O salário do pecado é adquirido por esforço, é merecido, ao passo que a vida eterna é dada gratuitamente, através de Cristo, e nunca através de mérito humano. O homem encontra na morte o fim para todas as esperanças, para todos os projetos, para todos os pensamentos e planos. A cena agitada ao qual participava a sua vida, agora ele não conhece mais. A natureza cedeu lugar, incapaz de resistir a este Senhor. A morte, a qual ele pertence, e agora asseverou os seus direitos inflexíveis. A morte tomou lugar na sua vida. Porém, isso é longe de ser tudo.
pois verdadeiramente o homem, como homem vivo neste mundo, desaparece do nada. A morte é a expressão e é testemunha de tudo isso. Ela é o salário do pecado, o terror da consciência e o poder de Satanás sobre o homem, pois é ele quem brande o poder da morte. Vale lembrar que Deus criou o homem perfeito. O homem era perfeito, o homem não adoecia, o homem não envelhecia, portanto o homem não morria. A partir do momento que o homem pecou, esse pecado teria um preço e o homem agora estaria morto. E essa morte não é uma morte eterna, mas ou ela é uma separação completa e total de Deus, ou ela é uma aproximação completa e total de Deus. Nós morreremos, sim, ou morreremos para viver com Cristo em abundância, ou morreremos para viver uma vida sofrendo. Deus é quem julga esse pecado. A morte parece ser a prova de que o pecado não deixou de ser notado, sendo esse o terror e essa praga da consciência que temos como testemunha do julgamento de Deus, como oficial de justiça para o criminoso, como prova da minha culpa, na presença do juízo vindouro. A morte é o próprio selo sobre a queda, a ruína e a condenação do primeiro Adão, e ela nada tem senão a velha natureza do pecado. Finalizando, levando em conta o conceito de vida eterna que aqui trabalhamos, podemos considerar os seguintes pontos para concluirmos. 1. Não se trata apenas de uma mera existência, embora isso expresse uma verdade. 2. Trata-se de uma modalidade de existência ou tipo de existência, como uma vida unicelular dos isentos, dos mamíferos e dos homens. 3. Consiste na participação da própria vida de Deus, que representa o pináculo de todas as modalidades de vida, a única que reveste das qualidades de independência e de necessidade. Em outras palavras, a vida de Deus é independente, porque ela não depende de qualquer outra para existir, e é necessária, porque não pode deixar de existir. Disso é que consiste a verdadeira imortalidade. A vida eterna é aquela na qual forma a qualidade de vida que recebemos, desde que começamos a ser transformados segundo a imagem e a natureza de Cristo. 5. Ela é caracterizada pela participação na própria natureza divina, com os atributos acompanhantes, tudo o que é expresso pela frase plenitude de Deus. 6. Ela envolve perfeição moral. 7. Receber a vida eterna significa passar de um estado de glória para outro pelo poder do Espírito. A vida eterna é a filiação do ponto de vista celestial. 9. Apesar de envolver o perdão dos pecados, a transferência futura para lugares celestiais, ela envolve muito mais que isso, uma vez que o apóstolo emprega o nome e o título de Cristo. Cristo é destacado como o verdadeiro doador da vida eterna, juntamente com tudo que está vinculado nela, o que faz um forte contraste com o pecado, que é o intermediário da morte. É Cristo quem promove em nós a vida eterna e participamos com Ele como co-herdeiros, nos tornamos participantes dessa vida eterna. Amém? Vamos orar? Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, nos iluminar e nessa luta contra o pecado. Que o Teu Santo Espírito nos constranja toda vez que cometemos um ato que não é digno de Ti. E possamos nos ajoelhar prostrados, pedindo perdão.
Em nome de Jesus, também quero te pedir por todos que nos ouvem, as suas famílias também, porque Deus é bom e quer o melhor para os seus filhos. Cuida de nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos encerrando. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, todos os dias de sua vida. Amém? Comunidade Logos, a família abençoada. Tô nessa. Confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu